Oi, pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, do canal Ideias para a Aprendizagem Infantil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero falar especialmente com as tias e tios que cuidam dos bebezinhos de 0 a 1 ano. Se você faz parte desse time de tios e tias que dão aulas para o berçário, crianças de 0 a 1 ano, continue assistindo esse vídeo. E se você é líder de departamento infantil, continue também assistindo esse vídeo, porque isso também é importante para você ter conhecimento para ensinar os seus futuros professores aí do berçário, que são crianças de 0 a 1 ano. Bom, então, como eu já falei para vocês, o berçário são crianças de 0 a 1 ano. Isso pode variar de igreja para igreja, mas no geral, crianças que estão no berçário são crianças de 0 a 1 ano. É válido lembrar e ressaltar aqui para vocês que essa fase do berçário, crianças de 0 a 1 ano, é a fase lá de Piaget, se você estuda pedagogia ou se você está estudando assim como eu, você com certeza já deve ter ouvido falar sobre Piaget e as fases de desenvolvimento. E você sabe que as crianças de 0 a 2 anos, que no nosso caso aqui nós estamos falando de 0 a 1 ano, estão na fase sensório-motor. O que quer dizer? Que as crianças estão na fase dos sentidos, que elas estão vivendo o mundo através dos seus 5 sentidos. Então, através do tato, do paladar, do olfato e, enfim, dos 5 sentidos, tá bom? Mas os sentidos mais presentes aí na vida dessa criança de 0 a 1 ano é o paladar, a boquinha dela e a mãozinha dela. Por isso que muitas vezes as crianças elas pegam algum objeto e já colocam na boca. É a fase desse desenvolvimento delas, elas querem colocar na boca, elas querem tocar. Então, tudo é novo para essa criança, ela está experimentando o mundo, conhecendo o mundo através dos seus 5 sentidos, mais especificamente da boquinha e da mãozinha. Nessa fase ainda, algumas crianças já estão dando ali seus primeiros passinhos e outras não estão. Então, é uma fase onde a criança ela não tem muito domínio motor, domínio sobre o seu corpo. Ela tem um pouco de equilíbrio, bem pouco mesmo, ela está aprendendo a dar seus primeiros passinhos. Então, quando você quiser brincar, fazer alguma brincadeira com as crianças, prefira brincadeiras onde elas podem estar sentadinhas, mais quietinhas, porque é o nível onde elas se sentem mais confortáveis para brincar. Elas ainda não conseguem correr, elas não conseguem andar com mais facilidade. Então, prefira brincadeiras onde a criança possa ficar sentada ou deitada, onde a criança se sinta mais confortável. E aí vai de acordo com os bebês que você tem aí na sua sala de aula, com os bebês que você dá aula, ok? Outra dica muito legal para os professores aí de crianças de 0 a 1 ano é vocês trazerem atividades e histórias que usem muito a mão, que usem as cores, que mostrem para as crianças coisas diferentes. Então, procure trazer recursos visuais, coisas que as crianças possam tocar, que elas possam sentir, que elas possam fazer parte daquilo. É muito importante para a criança tocar, o sentir é muito importante para ela. Essa fase de desenvolvimento dela é muito importante, ela precisa sentir aquilo que você está ensinando. Então, não se incomode se quando você estiver contando a história, a criança não olhar para você. Então, traga um recurso visual que a criança possa sentir. Enquanto ela está tocando, enquanto ela está sentindo aquele recurso visual, você vai contando a história para a criança. Outra coisa que os bebezinhos gostam bastante são das canções. Você pode trazer canções e usar essas mesmas canções para contar a história para as crianças. Vai ser muito legal. Tem canções que são maravilhosas, que praticamente são uma história contada. Você pode, então, pegar esses louvores que são a história contada e trazer ali uns recursos visuais diferentes e ir contando a história para essa criança com o uso do louvor. Tenho certeza que eles vão gostar muito, vai ser muito legal, porque é uma forma também da criança aprender uma cançãozinha nova. E nessa fase do berçário, né, de 0 a 1 ano, o segredo para eles aprenderem é você repetir. Então, a repetição é muito importante para a criança. Você vai ali contar toda a sua história, é muito importante trazer uma história que não seja muito longa, porque eles não têm um tempo de atenção muito elevado. Então, traga ali uma história. Se for numa história em música, vai ser muito legal, porque a criança consegue prender mais atenção. Então, depois que você contou a história, você sempre converse com as crianças com uma frase importante, uma frase que você quer que as crianças guardem aquilo. Por exemplo,
Se você está contando, falando com as crianças sobre as cores, contando para elas sobre a criação do mundo ou a criação dela, você pode fixar uma frase importante. Deus criou você. Aí você vai pegar uma cor, olha essa cor rosa. Deus criou rosa, Deus criou você. Então você sempre vai trazer ali uma frase para ficar repetindo. É claro que você não vai repetir toda hora essa frase, mas você vai repetir para as crianças, para que elas possam aprender aquilo. Deus criou você. Deus criou você. Então você vai falar em particular para cada criança. Geralmente as crianças, elas ficam assim sentadinhas, ouvindo, prestando atenção. Mas depois que você passa ali o período da contação de história, é muito legal você trazer as atividades para as crianças e ficar um pouquinho com cada criança e você ir fixando mais um pouquinho aquilo que você quer transmitir para cada criança. E aí para você entender, né, você deve estar se perguntando, mas tia, que tipo de história que eu tenho que contar para essa criança? Lembra que eu falei que a criança, ela está descobrindo as coisas através dos seus sentidos? Então, a criança, ela também está descobrindo sobre Deus. Então você precisa trazer histórias que façam com que a criança entenda quem é Deus. Quais são essas histórias? A história da criação do mundo. Deus criou o mundo, Deus criou a minha família, Deus criou o menino, Deus criou a menina, Deus criou as cores. Daí você vai trazendo histórias para a criança. Você não vai conseguir contar a história da criação para a criança, por exemplo, tudo num dia só. Então você pode trazer assim: Deus criou o céu. Então, no céu tem o quê? Tem as aves, tem as borboletas, e você vai trazendo ali os animais que vivem no céu. E você fala, olha, Deus criou o céu, Deus criou a nuvem, Deus criou o sol. E aí você vai conversando com a criança, contextualizando tudo que tem no céu e trazendo aquilo para a criança, para que ela possa conhecer e descobrir um pouquinho desse mundo maravilhoso que Deus fez. Em outra oportunidade, você vai falar para as crianças que Deus criou a floresta. Então daí você vai trazer as flores, as árvores, os frutos, os bichinhos que vivem na floresta e vai trazer aquilo para a criança para que ela possa aprender que Deus criou as florestas. Olha que legal! Depois, em outra ocasião, você vai trazer que Deus criou os mares, os rios, aí você vai trazer os peixes grandes, os pequenos, e tem até uma cançãozinha do Três Palavrinhas, que eu não vou me recordar aqui certinho o nome dela não, mas é uma musiquinha muito legal, que é assim, ó. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai, foi Deus. Nosso Pai! Olha só que musiquinha legal para você trazer aí para as crianças do berçário. Aí você traz a estrelinha e deixa a criança tocar na estrelinha, deixa eles segurarem a estrelinha. Você pode levar no EVA um pouquinho mais durinho para que eles possam sentir ali o desenho daquela estrela, que eles possam cantar junto com você essa musiquinha. Tá bom? Então, faça o uso de recursos visuais, o uso dessas histórias sobre a criação do mundo, sobre a criação da família, a criação do menino, a criação da menina, a criação de todas as coisas. É muito importante ensinar para as crianças de 0 a 1 ano que elas têm um Criador, que elas nasceram e foram criadas por um Deus maravilhoso e que tem um propósito na vida dessas crianças, na vida de suas famílias. Tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não se esquecem de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque aqui neste canal tem muitas dicas e conteúdos para quem ama mensagem infantil. E agora sim, um grande beijo e a paz do Senhor!